Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no capítulo 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 30, quando eu relatei sobre a Páscoa, e nos próximos versículos eu estarei relatando quando Jesus é preso ali no jardim do Getsêmani, próximo a Jerusalém. Então, o detalhe é o seguinte: após o sermão profético, Jesus celebra a Páscoa e na noite da Páscoa, Jesus ele sai ali do cenáculo onde ele estava reunido com os seus discípulos e vai até o jardim do Getsêmani, foi orar. E nesse período de oração, quando ele estava terminando, ele é preso. Então os acontecimentos se desenrolam desta maneira. Então, a partir do versículo 31, vocês podem ver que Pedro, ele é avisado. No versículo 31 diz assim: então Jesus lhes disse, não somente Pedro, mas aqui está no plural, Jesus ele adverte a todos os seus apóstolos, porque lhes disse, não lhe disse, lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, ou seja, eu vou ser motivo de pedra de tropeço, que escândalo aqui é a palavra grega escândalon, que é pedra de tropeço, ou seja, eu vou ser pedra de tropeço para que vocês caiam e me deixem só. E ele diz ainda que é para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias. Ele diz, ferirei o pastor, está aí no versículo 31 ainda, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Está registrado em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Então, quando o profeta Zacarias profetizou, ele estava apontando para o Mashiach. E ele ainda diz que depois deste acontecimento, quando ele for preso, morto e ressuscitado, após a sua ressurreição, ele seguiria à frente os seus discípulos, indo para a região da Galileia. Impressionante que o ministério de Jesus, ele começa na região da Galileia, ali ao entorno do mar da Galileia, e ele encerra também, claro, Jesus morreu em Jerusalém, mas praticamente o encerrar dele, ele vai novamente para a região da Galileia. E quando ele sobe aos céus, novamente ele volta para Jerusalém, já ressurreto, e aí sim, ali no Monte das Oliveiras, ele sobe aos céus. E quando Jesus disse isto, que todos os discípulos, eles escandalizariam, tropeçariam e cairiam devido ao fato de Jesus ser preso, aí Pedro, ele toma a palavra, por isso que Pedro é avisado, porque Pedro nesse momento, ele toma a palavra e diz, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, ou seja, ainda que todos os demais tropecem em ti e caiam, nunca será para com a minha pessoa. Eu não vou cair, mestre, eu vou ficar firme. E digo mais, pode ver que, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E Jesus, pode ver que, antes desta resposta de Pedro, Jesus fala, em verdade, eu te digo, Pedro, nesta noite, ainda nesta noite, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante.
E aí Pedro dá esta resposta: olha, ainda que seja necessário morrer contigo, eu vou, e de modo nenhum eu vou negar o Senhor. E o impressionante é que Mateus relata é que os demais discípulos, a uma só voz, eu creio, disseram o mesmo, eles repetiram a palavra que Pedro disse. Mas por que somente com Pedro é que aconteceu o fato? É que ele foi o porta-voz do grupo, talvez seja isso. E após este aviso aqui, parece que eles estavam terminando ali a ceia ou a Páscoa, a celebração da Páscoa. Quando eles encerraram ali aquele momento, é que Pedro é avisado e os demais apóstolos. E eles saíram, e pode ver, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é um jardim ou um horto, está aí no versículo 36, chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E esse jardim, ele se achava ao pé do Monte das Oliveiras, ou seja, no início ali do Monte das Oliveiras, ao pé do monte, porque tinha um vale que separava ali o Monte das Oliveiras da cidade de Jerusalém. A cidade era murada, você atravessava o vale e você tinha do outro lado, ou tem até hoje, o Monte das Oliveiras. E ao pé do Monte das Oliveiras é que ficava esse horto, esse jardim do Getsêmani. E a palavra Getsêmani é prensa de azeite. E eles foram para lá. Talvez Jesus queria se retirar um pouco para orar ao Pai. E chegando lá, ele deixa 8 dos seus apóstolos, porque Judas já não estava com eles mais. Assim que ele molha o bocado de pão, o Judas sai, conforme relatado por João. João relata isso: após ter dado o bocado, ele sai, para justamente concretizar aquilo que tinha planejado contra a vida de Jesus. E os 11 vai com Jesus para o monte, ali para o jardim do Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras. E ele deixa porque foram 11, e ele deixa 8 num lugar à parte e vai com 3. Ele leva Pedro, diz aqui no versículo 37, que leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem que são os filhos de Zebedeu? É o Tiago e o João. Tiago foi o primeiro Marte, e o João foi aquele que recebeu o livro das revelações do Apocalipse, por volta do ano 95. E o Tiago foi o primeiro mártir da igreja que morreu decapitado a mando de Herodes. Esses 3, impressionante que esses 3 aqui, que relata no versículo 37, em outras oportunidades, esses 3 apóstolos tiveram o privilégio de estar a sós com Jesus em um determinado evento. E esta aqui é a 3ª vez. O primeiro evento foi ali na casa de Jairo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, versículo 49. E depois ainda fala com relação a esses 3 apóstolos, em particular com Jesus, está ali no evento da transfiguração, quando Jesus toma Pedro, Tiago e João e vai para um monte. Não sabemos exatamente qual monte que é esse, o monte da transfiguração. E lá Jesus se transfigura diante deles, e Moisés e Elias aparecem conversando com o mestre, falando algo a respeito da sua partida. Isso foi relatado pelo Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 17. E ele toma esses 3 e vai para um lugar separado. E Jesus deixa esses 3 num lugar e vai mais adiante e começa a orar. E ele, a sua alma angustiada, porque estava próximo ali
a sua morte, ou seja, no dia seguinte ele morreria na cruz, ele entregaria a sua vida por nós, pecadores. Talvez o sofrimento maior de Jesus, ele como santo, sem pecado, puro, imaculado, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados, ou seja, o pecado de toda a humanidade. Aquilo que Adão, o primeiro Adão, lá no Éden, ele trouxe condenação para si, desobedecendo a Deus. Agora, Jesus, ele toma sobre si todos os nossos pecados. Talvez a angústia maior de Jesus é esta, de levar sobre si todos os nossos pecados. Ele sendo santo, puro, justo, ele fez este trabalho. E, automaticamente, levando sobre si os nossos pecados, foi neste momento que Deus parece que vira as costas para o Filho, porque na morte, meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali, Deus, ele parece que vira as costas para o seu Filho, porque o desamparo é isso. A pessoa desamparada, ele sente como se todos viraram as costas para ele. E neste momento, Jesus sentiu dessa forma, porque o nosso pecado, ele estava sendo colocado em Jesus. E por isso, o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus morreu em nosso lugar. Nós é que deveríamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar. Então, talvez Jesus, com relação, se possível, Pai, afaste de mim este cálice terrível. O fato dele levar o nosso pecado. E pode ver que 3 vezes Jesus vai lá, ora e volta, e os seus 3 apóstolos estão dormindo. E quando ele ainda estava falando, pode ver que no 45, olha, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ou seja, vocês estão dormindo ainda, vocês estão repousando ainda, e eis que é chegada a hora. O Filho do Homem, ele está sendo entregue. Pode ver que o tempo do verbo presente está sendo entregue. Neste momento que algo vai acontecer nas mãos de pecadores. E levantai, vamos, eis que o traidor se aproxima, ou seja, Judas. E olha para ver que 47, falava ele ainda, ou seja, Jesus estava pronunciando isso. Então Jesus se encontrava ali no horto, no jardim do Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras. Ele ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes para prender Jesus. E esses eram vindos por parte dos principais, dos sacerdotes e também dos anciãos do povo, ou parte do sinédrio. E o traidor já havia combinado, ou seja, aquele que é o qual eu beijar é este, prendei-o. E assim eles fizeram. Logo que ele chega, ele aproxima de Jesus e disse: salve, mestre. E aí o Judas dá um beijo em Jesus, está no versículo 49. E Jesus ainda fala, amigo, chama Judas de amigo, não chama Judas de traidor. Ô seu traidor, você está me traindo? Não. Impressionante. Mesmo diante daquela situação, Jesus chama Judas de amigo. Amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, ou seja, colocaram as mãos em Jesus e o prenderam. E neste momento, um dos que ali estavam, que aqui Mateus não relata quem é, mas lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 18, versículo 10, diz que é Pedro. E Pedro, ele desembainhando a sua espada, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Já vi muita gente relatar que é o soldado. Não, ele não corta a orelha do soldado. Ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que se chamava Malco. E naquele momento Jesus repreende Pedro. Olha, Pedro, não foi para isso que eu te chamei. Não foi para ferir alguém, não foi para matar os outros.
Pode ver que, olha, coloque a tua espada na bainha, Pedro. Porque todos aqueles que lançam a mão da espada, pela espada vai morrer. Então, se você entrar para a peleja, se você for fazer guerra, você vai morrer através da guerra. Eu não chamei você para ser um lutador, para ser um guerreiro baseado na espada. Não é esse o intuito. E ele ainda fala, olha, com certeza ainda direcionando a Pedro, porque foi Pedro que sacou da espada e feriu aquele servo, e Jesus ainda cura aquele servo, pegando a orelha e colocando em seu lugar, porque aqui o texto é bem claro, cortou-lhe a orelha. Em outra versão fala que decepando-lhe a orelha, ou seja, ele tirou fora a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus a coloca no seu devido lugar, como se nada tivesse acontecido. Mesmo diante de um milagre tão maravilhoso, as pessoas ainda não se deram conta que eles estavam diante do Mashiach. E isso para que se cumprisse as Escrituras. E com certeza o versículo 53, Jesus ainda ele estava falando para Pedro. Ele disse, olha, acaso, Pedro, pensas que eu não poderia rogar ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos, ou seja, Ele enviaria 12 legiões de anjos para me proteger? Lembrando que a legião de soldados romanos no período de Jesus era entre 4 e 6 mil soldados. Se pegarmos o número de 6 mil soldados, 12 legiões, seria aproximadamente 72 mil anjos. 72 mil anjos, com certeza, seria um bom número para livrar Jesus dos seus opositores. Veja bem que, lá no Antigo Testamento, um anjo, ele visitou o arraial dos assírios e 185 mil homens morreram. Imagine agora 72 mil anjos ali para defender Jesus. Então, na verdade, Jesus não veio com esse propósito. Ele veio para dar a vida. Ele veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que ele não rogou ao Pai, mas ele poderia. E ele diz ainda no versículo 54, que diz, como pois se cumpriria, olha, se vocês me livrassem através da espada, ou eu fosse livrado por um exército de anjos, como é que ficaria as Escrituras? Como é que as Escrituras se cumpririam? Principalmente aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em outro lugar diz que aprove Deus moê-lo, fazendo enfermar. Por quem? Por nós. Então, como é que essas Escrituras se cumpririam se ele fosse livre naquele momento? Jamais se cumpririam. Então, pode ver que Jesus faz como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Então, deveria se cumprir. Naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes, olha, e Jesus ainda fala para a multidão que estava ali ao seu redor para o prender. Vocês saíram com espadas, com porretes para me prender, como se eu fosse um ladrão, um amotinador, um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo. Todo dia eu estava pregando no meio de vocês. E diz aqui que eu me assentava e ensinava. E vocês não me prenderam. Por que vocês não me prenderam? Tudo isso, ele fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Vocês não me prenderam antes porque não era o tempo determinado. Mas agora, vocês colocaram a mão em mim e me prenderam porque é chegado a hora. Então, olha, para que cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Então está aí a prisão de Jesus ali no Getsêmani.
Tudo foi profetizado, tudo foi falado pelos profetas no Velho Testamento, na Torá. Então, no próximo vídeo, eu darei continuidade a essa meditação do versículo 57 até o versículo 75, que vai falar sobre Jesus perante o Sinédrio, quando ele se comparece diante do Sinédrio. O Sinédrio era composto por um grupo de homens, eram mais de 70 homens, que compunha o Sinédrio judaico, e eles julgavam as causas religiosas. E Jesus comparece diante desse Sinédrio. Então, que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!